O Senado pode votar ainda hoje o projeto que cria o auxílio gás com subsídio para que famílias de baixa renda possam comprar o botijão do gás de cozinha. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o relator da proposta, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. É um Muito prazer obrigado. muito grande me dirigir ao povo brasileiro através da Rádio Jovem Pan, do Jornal da Manhã. Estou às ordens. Senador, o senhor já falou conosco outras vezes quando propôs esse projeto, mas agora esse projeto deve estar bem próximo de ser aprovado. De onde virão os recursos? Quem terá direito? O que esperar desse projeto num momento difícil em que há a alta da inflação e principalmente o botijão de gás muito caro? Bom, quem terá direito são as famílias que estão no Cadastro Único da Assistência Social. Aquelas famílias que têm renda per capita domiciliar, familiar, abaixo de meio salário mínimo. E também aquelas famílias que têm pessoas que estão no BPC, no benefício de prestação continuada. Então, esse é o público que vai ser atendido por essa medida tão importante, de tanto alcance social, como esse auxílio ao gás. Nós temos 3 propostas, uma que veio da Câmara, outra de autoria do senador Eduardo Braga, nosso líder do MDB, e outra de autoria do senador Paulo Paim. Então, eu vou relatar as 3 a um só tempo e fazer um substitutivo que possa voltar para a Câmara, rapidamente ser novamente aprovado e poder ir à sanção presidencial. E você pergunta, de onde virão os recursos? Virão da própria Petrobras. Ou seja, a Petrobras transfere bilhões de reais todo ano para o governo federal, a título de royalties, a título de dividendo, a título de cessão onerosa e a título de bônus, né, de petróleo, de leilões que são feitos. Então, desses recursos que irão para a União, uma parte desses recursos, que a gente calcula aí algo em torno, talvez, dos 4 a 6 bilhões de reais, iriam, então, para esse programa tão necessário e urgente. Vocês que são jornalistas estão acompanhando e vendo a situação aflitiva que está a grande parte da população brasileira sem recursos para comprar o gás, que está a níveis estratosféricos. Imagine, Tiago e Adriana, que o Bolsa Família recebe em média, a família recebe em média do Bolsa Família um pouco menos de R$ 200. Um botijão de gás está por volta de 100, 110, 120, R$ 130. E uma família média consome um botijão de gás aproximadamente de 2 em 2 meses. Você imagina a pessoa receber R$ 200, tirar 110, 120, R$ 130 para comprar um botijão, e o que fica para comprar a comida para os seus filhos? Senador. Então, é uma situação que nós nunca vivemos no Brasil, porque o gás no Brasil sempre foi subsidiado. Agora que não está sendo, não estou botando a culpa deste governo especificamente, mas desde o governo anterior, que era do meu partido, o MDB, que se atrelou o preço do combustível ao parâmetro em dólar internacional, o combustível subiu muito, o dólar subiu muito, e nós ficamos nessa situação vexatória de um gás tão elevado, Senador, com o salário mínimo que não está tendo ganho real, com o desemprego, com a pandemia. Então, a situação realmente é de urgência e precisa ser enfrentada. agora as perguntas dos nossos comentaristas, Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Senador, bom dia. O senhor comentou agora a origem dos recursos aí, dos dividendos pagos pela Petrobras ao governo. O Brasil tem uma série de regras fiscais e de gastos também, né? Como o teto de gastos. O projeto está levando isso em conta? Tem espaço no teto? Tem sim. Nós não vamos mexer com o teto de gasto, não. Continua. Os recursos são os mesmos que já estão orçamentados, apenas terão essa destinação específica. Quer dizer, a Petrobras não vai pagar a mais ao governo federal. Ela vai pagar ao governo federal o mesmo que já vem pagando. Só que esses recursos que vão para o cofre do governo federal, para o erário federal,
eles terão agora essa destinação específica, que eu reputo talvez a mais significativa de todas. Porque, como eu disse, quer dizer, nós temos um nível de pobreza muito grande. Essa pobreza aumentou muito agora com a pandemia. O país vive em crescimento muito lento e em recessão nos últimos anos. O desemprego é crescente. Então, tudo isso somado, as famílias, aumentou o número de famílias em pobreza e extrema pobreza no Brasil. E um gás do preço que está, no tempo do Fernando Henrique, tinha um Vale Gás, que correspondia aproximadamente a 75% do preço do gás. Depois veio o Lula e incorporou o Vale Gás com o auxílio escola, englobou tudo no Bolsa Família. Senador. E foi um tempo que houve muito crescimento econômico, houve empregabilidade muito grande. Desde o Fernando Henrique, no governo Lula e Dilma, o salário mínimo sempre foi reajustado acima da inflação. Então, tudo isso amenizou um pouco esse problema do gás. Mas, efetivamente, o gás saiu de controle. Então, enquanto a inflação do Brasil está em 8%, o gás só esse ano já aumentou quase 30%. Então, ficou inacessível às famílias de baixa renda. Senador Marcelo Castro, nosso tempo infelizmente é curto, peço para o senhor ser breve. Agora na pergunta de Rodrigo Constantino. Senador, bom dia. O senhor mencionou aí a situação conjuntural realmente é muito drástica por conta da pandemia e da reação à pandemia. Um dos autores do projeto que o senhor vai relatar é o senador Paulo Paim, cujos colegas do próprio partido, do PT, já brincaram que todas as ideias dele não cabem no PIB. Eu uso isso por uma pergunta bem direta. Não seria melhor a gente parar de atacar só sintomas e atacar mais a questão estrutural no Brasil? Porque se a gente pensar, não é só o gás, é o alimento que subiu, é a gasolina, daqui a pouco vai ter vale para todo mundo e não vai ter realmente de onde tirar recursos. Não seria melhor realmente reduzir os gastos do Estado e deixar mais dinheiro sobrando na mão dos indivíduos? Constantino, você está coberto de razão. Nós precisamos ter políticas, de inclusão social, de melhoria da renda, de diminuição da desigualdade que existe no Brasil, que o Brasil, no dizer de Fernando Henrique, é sobretudo um país injusto e muito desigual, nós somos campeões de desigualdade, e evidentemente que você está coberto de razão. Só que isso é uma política que a gente precisa fazer a médio e a longo prazo. O caso aqui do gás é uma questão emergencial. As pessoas estão sem condições de comprar o botijão de gás. Como vão cozinhar? Com cavaco? Com carvão? Com álcool? Ora, aí nós estamos regredindo. E outra coisa, nós não estamos inventando a roda. O subsídio do gás sempre houve no Brasil. Qual é a crítica que se fazia no governo do PT, principalmente no governo da Dilma? É que havia um forte subsídio ao gás e aos combustíveis e que esse subsídio era injusto porque era o subsídio generalizado. Quer dizer, ia para quem precisava e ia também para os ricos. Os ricos compravam o gás subsidiado. Essa proposta agora que eu sou relator tem esse condão de trazer justiça social. O subsídio que o governo vai dar não é para todo mundo. Nós vamos comprar, nós, classe média, vamos comprar o gás pelo preço normal. Os de baixa renda vão também comprar pelo mesmo preço, os mesmos 110, 120, 130 reais. Só que eles vão receber um crédito, um recurso, especialmente para poder fazer face a esse preço exorbitante do gás, porque eles não têm outra saída. Certo. Então, um programa de justiça social e que vai diretamente, é uma injeção na veia exatamente daquelas classes mais deprimidas economicamente e mais carentes que mais necessitam. Perfeito. Senador, para a gente encerrar, como será feito o cálculo do valor desse auxílio? Ele será pago de quanto em quanto tempo e por qual período? Bom, esse auxílio vai estar no meu relatório de hoje, será de, no mínimo, 50% do preço do gás. Então, esse preço poderá ser um preço médio estabelecido pela ANP, e aí, desse valor médio que a ANP chegar à conclusão, o governo federal vai ter uma margem.
entre 50% e 100%, dependendo dos recursos disponíveis, mas no mínimo de 50% do preço do gás. Ou seja, nós vamos comprar o gás, digamos, de 120 e a pessoa que está no cadastro único do programa social, da ação social, vai comprar o gás pelos mesmos 120, mas vai receber 60 do governo federal para fazer face a essa compra do gás. Ok, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, obrigado mais uma vez pela atenção e gentileza, bom trabalho. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição desse prestigioso meio de comunicação. Obrigado.